Fala galera, estamos aqui com mais um The Sales Follow-up. Hoje vamos entrevistar um cara muito bacana, muito diferente do que a gente vem entrevistado. A gente vai falar com o André Palles, ele é co-founder na Raccoon, uma agência de performance e uma das agências de performance que mais cresce hoje no mercado brasileiro. Tem um time de outbound que é ativo, trabalha na área de serviços e consegue trabalhar um processo de vendas B2B impecável. Palles, prazer ter você aqui conosco, cara. Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Prazer é meu, galera. Então vamos lá, assim, como é que é a história da Raccoon de maneira resumida, né? O Túlio e eu que fundou comigo a Raccoon, a gente se conheceu trabalhando no Google e na época que a gente estava lá, a gente viu uma coisa que era relativamente óbvia, assim, um mercado de digital crescendo muito e uma necessidade muito grande de acessar talentos nesse mercado e uma dificuldade de encontrar esses talentos, né? Então, como todo mundo estava brigando pelo mesmo pool de talentos, a gente decidiu fazer uma estratégia um pouco contrária. Até porque a gente sabia que o nosso negócio é altamente dependente de mão de obra, para a gente poder crescer com um ritmo legal, a gente ia ter que acessar muita gente com uma frequência muito alta. Então a gente saiu de São Paulo, a gente veio para São Carlos, primeiro para ter uma economia de custos e com isso transformar em um nível de serviço maior para os nossos clientes, mas principalmente por causa das universidades aqui, né? Que tem a USP e a UFSCar, que forma uma quantidade absurda de talentos. A cidade, até então, retinha muito pouco desse talento. Então, a gente começou a contratar matemático, engenheiro, estatístico e treinar esses caras nas disciplinas de marketing digital. Com isso, a gente conseguiu acessar por um custo muito reduzido, né? Porque a gente cria nosso próprio talento e a gente conseguiu oferecer um nível de serviço bem maior do que a média do mercado. E isso fez com que a gente crescesse com uma entrega superior muito rápido, né? A Raccoon tem quase 5 anos, hoje a gente é uma empresa de 250 pessoas, a gente atende mais de 120 clientes, a gente atende marcas grandes como Natura, Fast Shop, Leroy Merlin, Tok, muitos e-commerce, muito cliente de educação também. Então é basicamente isso, assim, a história do começo da Raccoon até aqui. Legal, cara. Só contando para o pessoal como é que está a sua estrutura de vendas hoje. Quantos vendedores, SDR? A gente, é engraçado, né? Porque quando a gente começou a Raccoon, a divisão primária era o Túlio cuida da operação e eu cuido de vendas. Até porque eram os nossos interesses naturais. E a agência de marketing, a agência de publicidade de forma geral, ela não tem um time, não costuma ter um time de prospecção. Porque como é uma venda muito por relacionamento, normalmente ela acontece através dos sócios e dos fundadores. Normalmente tem alguém de suporte, alguma coisa do tipo. Então, no começo da Raccoon ficava praticamente comigo só, eu usando meu relacionamento e conhecendo as pessoas e tal, e a gente conseguiu crescer até bem dessa forma. Mas desde o começo a gente sempre foi muito estimulado e, na verdade, o Gustavo Caetano, que está no nosso board, ele sempre cutucava muita gente assim, cara, será que não é hora de colocar mais gente aí, expandir isso daí e tal? E a gente ia para o mercado para tentar ver quem era referência dentro de agência de publicidade, mesmo fora, tá? A gente não encontrava muita gente. Então, você fica com aquela pulga, assim, né? Será que eu sou o cara que vou conseguir criar isso, sendo que não tem ninguém fazendo, né? Então, a gente começou há uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, eu trouxe 2 pessoas para o time, um outro cara de vendas e um outro cara para dar suporte para a gente, mais com uma função de hunter, mas a gente não chamava como hunter na época. E a gente apanhou muito, assim. Então, durante um período, eu até achei, cara, uma estratégia de outbound não funciona mesmo para a agência, porque é muito dependente de relacionamento, e a gente meio que, durante um período, deu uma desistida, ficou só tentando dar vazão através dos leads que chegavam por inbound. Só que o que na época eu não tinha me dado conta e eu não tinha percebido, na verdade, algumas coisas, assim, você nunca vai conseguir implementar uma estratégia de outbound assim, da noite para o dia, né, e descobrir tudo que funciona e ter resultado rápido. É muito, muito difícil, principalmente quando você está falando de uma indústria que tem um ticket médio muito alto e uma camada de decisores muito grande para poder chegar no processo de compra. Então, primeira coisa, acho que tem que ter muita paciência. E segundo, que a gente, a ideia por trás de estruturar esse time, na verdade, que a gente sempre
O que eu fui me dar conta depois era o seguinte, quando você está fazendo uma estratégia de outbound, vamos falar que de cada 100 pessoas que você tenta entrar em contato, uma está no momento de compra. Se você olhar só para esse número, de quantas pessoas você conseguiu avançar dentro do seu pipeline, você está ignorando uma coisa muito importante, que são todos os outros 99 que você entrou em contato, não geraram um resultado imediato, mas você vai colher fruto daquilo ali daqui 2, 3, 4, 5, 6 meses. Então, também uma estratégia de outbound, ela demora para ir criando essas camadas, uma por cima da outra, de resultados. Então, quando a gente começou a falar, não, cara, vamos fazer essa estratégia, vamos focar nisso, depois de 6 meses, a gente começou a ver um avanço muito maior, porque era o cara que a gente tinha entrado em contato lá atrás, nunca tinha ouvido falar da gente, foi a primeira vez que a gente entrou em contato, e aí no momento que ele entrou no momento de compra, de novo, ele reconsiderou a gente. Então as taxas também foram melhorando e foram crescendo e foram trazendo muito mais resultado. Eu dei essa volta inteira para contar um pouco do começo, mas hoje a gente tem um time aqui, são mais ou menos umas 20 pessoas. Eles são divididos entre time Brasil e time Estados Unidos, porque a gente recentemente começou a prospectar nos Estados Unidos também. Basicamente, o time é composto por um coordenador de hunters, é um cara responsável por acompanhar todo o trabalho realizado pelos hunters, a evolução deles, garantir que eles estão fazendo o processo da maneira correta, selecionar as indústrias que a gente quer prospectar, ajudar a criar as mensagens e tudo mais, analisar ferramentas e os números desse time, e um time de closers, que são os vendedores, obviamente, que estão na frente, que recebem o lead no momento que eles estão qualificados. Uhum. Isso para o Brasil. Para os Estados Unidos, a gente, apesar de ter a mesma estrutura, a gente está mudando um pouco a maneira de prospectar, porque os mercados são muito diferentes, assim, coisas do nosso processo. A gente pode entrar no detalhe mais para frente se vocês quiserem, mas a gente tentou simplesmente replicar o que a gente fazia no Brasil e nos Estados Unidos e não está funcionando. Então tem muita coisa que a gente precisa adaptar para o modelo e tudo mais. Mas basicamente é isso, um coordenador com um time de hunters e um time de closers, e hoje eu dei uma afastada do time do Brasil, tem um gerente responsável por tudo, eu acompanho mais à distância, não entro tanto no detalhe e estou um pouco mais focado no time dos Estados Unidos. Cara, um ponto muito legal, eu acho que duas partes que foram interessantes até da sua volta, e que a gente pode até falar um pouquinho mais. Eu acho que a primeira coisa é uma lógica, meio que um paradoxo de Fermi, só que tipo dentro de negócios, né? Se ninguém chegou tão longe, será que tipo dá para chegar tão longe? Será que não tem ali um ponto, um funil que ninguém consegue passar? Esse é o primeiro ponto que eu acho que eu gostei muito, assim, e ter uma visão, ter um cara igual o Gustavo, por exemplo, dentro do board, faz toda a diferença na hora de fazer essa ruptura, né? De você falar assim, não, a gente dá conta, a gente consegue entregar, até porque o mercado de vocês, como é serviço, no final das contas, igual você falou, depende muito de networking para compra, porque o networking, ele é credibilidade, né? O cara olha e fala, beleza, é o Pales falando comigo, ele sabe do que ele está falando, ele e o Túlio, tipo, são caras ex-Google, eles têm entendimento do que vai acontecer, se der problema, os dois vão resolver. Quando você começa a expandir time, ele já não sabe quem está ali atrás e quem está vendendo para ele talvez não tenha toda a vivência, toda a experiência. Eu acho que isso é muito legal. E isso eu acho que vai piorando ainda mais quando você fala de outbound, porque a gente brinca que a gente tenta fazer uma analogia quando a gente vai explicar de outbound, a gente fala que é juros compostos, né? Então, assim, você trabalha todo mês e ele vai crescendo um pouquinho mais mês a mês em cima disso. Então, por isso que depois de 6 meses, você começa a ver esse boom, essa questão do timing, ela é bem crucial. Como que você enxergou isso, assim, especialmente para passar isso para o time que está no dia a dia, assim? Uma das coisas que a gente vê muita gente errar é motivação de time. O cara entrar e ele não ter visibilidade de que, pô, eu vou ter que ralar aqui e só em 6 meses que talvez eu vá trabalhar com isso. Porque entra em mindset do dia a dia, então o cara está desmotivado porque ele está gerando MQL, mas nada fecha, dentre outras coisas, e entra até numa outra vertente, que é de comissionamento, como que eu vou comissionar para esse cara ficar feliz? Porque senão ele fica aqui 6 meses, tem uma cobrança de meta em cima dele. Como que foi, tipo, essa experiência de vocês nesse paradoxo de Fermi, assim, tipo, dentro da Raccoon? Cara, eu acho assim, foi uma combinação de coisas e uma evolução também durante todo esse período, né? E eu acho que a motivação do time também oscilou ao longo do caminho quando a gente estava construindo. Eu acho que a primeira parte, assim, como que o time mantinha uma motivação alta era uma combinação de duas coisas, eu acho.
Uma confiança muito grande do time em que a gente estava fazendo um negócio que era novo e que por isso tinha uma chance de trazer um resultado muito grande, mas ao mesmo tempo tinha uma incerteza muito grande de como que isso ia funcionar. E isso eu sempre estimulei no time para olhar para isso, não com um olhar de tipo, a gente deveria estar tendo resultado mais rápido, alguma coisa do tipo, e sim, cara, se a gente está na vanguarda disso para a de publicidade, é normal que demore e a gente tem que colocar os nossos esforços em construir esse negócio e focar nisso, na construção, em ganhos incrementais pequenos e tal, e com o tempo o resultado vai vir. Então, eu acho que a gente sempre conversou muito sobre isso, assim, de tipo, quais são as referências e se não tem referência, o que a gente pode construir do nosso lado para a gente tentar ficar seguro de que o caminho vai levar ao resultado que a gente quer. Mas, assim, eu não posso mentir também, cara. Tiveram vários momentos que a gente ficava super frustrado, assim, sabe? Tipo, sentava com o time, falava, galera, não é possível, tá todo mundo fazendo um monte de prospecção. Eu também, confuso, tentando entender, tentando analisar os números e tudo mais. Como a gente trabalha com publicidade, e esse tema do modelo de atribuição, que a gente chama, né, que é atribuir um peso para cada uma das interações do cliente com a sua marca no momento de desenhar o processo dele inteiro, é algo que está na nossa cabeça, foi meio que natural para a gente olhar para o nosso processo de prospecção e tentar olhar através da mesma perspectiva. Então, assim, eu falo com o time aqui, né? Se a gente olhar para os dados de outbound puramente de quem a gente se conectou e vendeu, eu vou estar ignorando uma parte muito importante do processo inteiro. E apesar da gente ter alguns indicativos de que o cara que... Porque hoje, por exemplo, o cara de repente entra em contato comigo pelo form do site, a gente vai ver, cara, eu já falei com esse cara 4, 5 vezes, ele nunca me respondeu. É aquela coisa, né? Ele leu o e-mail, teve impacto ou não teve? Eu não sei te falar com precisão, mas a gente acredita muito que é o trabalho de estar constantemente entrando em contato com esse cara que gera esse tipo de resultado. Então, assim, a gente fica com aquela vontade de ter todos os números para poder tomar as melhores decisões, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente nunca vai ter todos os números e tem uma parte que a gente tem que acreditar que é o processo que está gerando esses resultados. Então, é difícil, cara. É um negócio que eu acho assim, você tem que acreditar e ficar investindo e discutindo com o time, olhando onde é que estão aparecendo os resultados, discutir sobre motivação. Não tem uma formulinha assim que funciona sempre. Varia muito, eu acho, ao longo do tempo. E eu acho isso legal, assim, porque tanto você quanto o Túlio são caras bem voltados para uma lógica mais de data science, assim, então essa questão de controle de número, ela dói muito, né? Muito. A entrega de vocês é uma entrega muito baseada em números, vocês são caras que conseguem dominar muito bem o time de vocês, tipo, no final das contas, trabalha muito com isso, igual você falou. Acho que os exemplos, a gente contratou matemático, estatístico, então, tipo, já dá para ver que vem muito disso, né? Exato, exato. Não, e a gente leva isso para tudo, assim, a gente contrata, sei lá, nossa agência de PR, a gente fala, cara, metrifica tudo, eu quero saber o impacto e tudo mais. Cara, funciona até certo ponto, né? Tem uma parte que, infelizmente, a gente não consegue traquear tudo. Então, também você tem que... Se você ignorar essa outra parte, eu acho que você está ignorando um pedaço muito importante do processo. De vez em quando o subjetivo ele faz algum sentido, por mais que não dê para Ah, metrificar. exato, exato. Legal, legal. E assim, esse é um dos pontos que eu acho que são interessantes. Como, tipo, no final das contas, muito do que se fala de agência em especial, por mais que seja agência de resultado, tem que trazer uma lógica de entregar e metrificar. Quando a gente fala de enterprise, a venda é muito baseada em networking, né? É igual você estava falando. Eu acho que ela piora ainda mais do que em SMB. Como que vocês fazem para trabalhar essa transição de ter um vendedor, ter um time grande por trás de tudo que está sendo feito? Naturalmente, quanto mais cases, vocês são caras que são premiados, vocês ganham muita coisa, então tem uma autoridade, uma credibilidade muito forte. Mas como que vocês fazem para trabalhar tipo, em outbound, até mesmo no discurso ao longo da venda, para colocar uma outra pessoa ali na frente, que talvez seja uma pessoa que não tenha a experiência que vocês têm, para conversar com um cliente grande e mostrar para ele, não, beleza, acredita, confia na gente. É muito só o uso de case, de premiação. Como que é esse processo e como que foi essa transição mesmo? Assim, imagino que as primeiras contas de outbound, quem vendia era você, então era um pouco mais simples, né? É bem isso, cara. Eu acho que
Realmente, assim, conforme a gente vai ganhando um pouco mais de nome, a gente vai tendo mais cases de sucesso, a gente tem um portfólio muito extenso nas indústrias que a gente atua, isso obviamente já coloca a gente num outro patamar, porque quando eu sento para conversar, independente de ser eu ou meu vendedor, e eu apresento essas credenciais, isso já me coloca numa posição de ter as portas um pouco mais abertas e depender menos em ser o André falando alguma coisa e eles acreditarem em mim, né? Então eu venho com esse apoio todo. Mas eu acho que onde a gente realmente consegue ser bem sucedido na estratégia é que os nossos vendedores eles têm um conhecimento sobre marketing muito profundo, muito, muito, muito mesmo. A gente tenta o máximo possível fazer com que eles venham da operação, tenham vindo da operação para saber como operar e discutir tudo mais, mas quando isso não é possível, ele vem de uma carreira puramente de vendas, a gente tem aqui inúmeras ações para que eles se aprofundem e entendam realmente como é que funciona o negócio do cliente, como é que funciona todos os serviços que a gente vende e tudo mais. Outro dia a gente estava numa reunião aqui com o time inteiro e o meu gerente da área de TI, ele falou, cara, queria falar aqui, queria dar o parabéns para o time comercial, porque a gente veio com uma solução nova, muito técnica, para tentar vender, que eu queria fazer um teste, eu ensinei para eles, os caras foram vender, eu tive que pedir para pausar, porque vendeu muito mais do que era a ideia de vender. Porque a galera realmente abraça isso com profundidade, assim, eles sabem que ele vai conseguir gerar confiança no cara do outro lado se ele entender do negócio, ele entender do serviço e tudo mais. Então a gente faz muita ação interna para que o time de vendas saiba tanto quanto o time de operação. Então eu acho que quando você se posiciona dessa forma, você senta para conversar com um decisor, independente de não ter toda a credibilidade, sei lá, que eu posso ter porque eu sou o fundador e tudo mais, na hora que o meu vendedor começa a entrar numa discussão de quais são os problemas do cara, onde é que o que ele enxerga que ele precisa fazer para ele crescer, quais são as nossas possíveis soluções, quando a gente desenha a estratégia, ele sente tanta confiança que isso acaba meio que se substitui, entendeu? Então é através daí. Eu acho que se a nossa venda fosse uma venda menos assim, de resolução de problema mesmo, se o cara não tivesse uma necessidade real de contratar o nosso serviço, seria um pouco mais difícil. Mas como eu me posiciono dessa forma, o cara olha para o vendedor e fala, cara, você vai resolver os meus problemas. Então acaba diminuindo um pouco essa necessidade de ser alguém sei lá, alguém como eu ali na frente e aí a venda acontece de forma um pouco mais natural. E aí, assim, obviamente, a transição ela aconteceu de maneira natural, assim, a gente, sei lá, eu ia acompanhando os meus closers nas reuniões, ia vendo o que estava dando certo, o que não estava, ia tentando ensinar eles a se posicionar da maneira que eu me posiciono e foi acontecendo de maneira gradual e hoje funciona super bem. Muito legal, muito legal. Legal, cara. E, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante para empresas de serviço. Porque você transmitir essa confiança na hora da venda, você vai fazer com que o próprio comprador tenha uma relação melhor com quem está prestando o serviço. Isso, naturalmente, dá uma confiança maior para o prestador de serviço para garantir que ele vai conseguir entregar. Então, você consegue estabelecer uma relação ganha-ganha de maneira bem mais efetiva. A gente vê muito isso aqui dos nossos lados com os clientes de consultoria também. Essa relação de confiança ela é estabelecida logo no processo da venda, né? A gente até brinca aqui que o como você vende ele se torna até mais importante do que você vende num modelo que ele tem algum tipo de recorrência, num modelo de projeto que é um pouquinho maior. Falando um pouquinho mais de serviço, assim, esse aspecto de gerar confiança, como que você criou isso no seu time? Assim, você falou que foi algo natural, mas lá atrás, assim, o processo de treinamento, o que você procurou especificar? Como que você procurou realmente trazer uma metodologia efetiva para treinar e rampar essa galera? Especificamente, Vale, porque assim, quando a gente fala, tipo, e acho que isso é um negócio que me marca, você fala assim, cara, a gente tem a preocupação de colocar o nosso time comercial com o mesmo conhecimento que a área de operações. Acaba que, em muitos casos, especialmente em soluções complexas como a de vocês, que não é uma solução de tipo, padaria, de prateleira, que o cara chega, não, é isso que eu tenho que fazer e vamos lá. Tem toda uma inteligência por trás, cada tipo entrega, cada
cliente tipo, tem um caso de uso diferente, um modelo de pensamento diferente por trás. Muito da operação se aprende o básico e depois se constrói, se molda no dia a dia, né? Então, vamos pegar um cliente e você vai aprender na prática. Como que você faz seu time comercial, tipo, ter essa flexibilidade? Então, tô falando com diferentes clientes, como que é isso, cara? Eu acho assim, entrando um pouco mais no detalhe, né? Acho que das coisas que a gente faz. A gente tem dois tipos de reunião aqui que ajudam a gente a disseminar conhecimento dentro da área. Uma é uma reunião semanal de aprendizados. Então, toda semana o time senta e ele discute coisas legais que eles fizeram. Pode ser especificamente sobre a parte de operação, mas às vezes são sobre os processos de vendas também, approaches, conversas, algumas coisas que funcionaram. Então, isso já ajuda a ter uma disseminação boa e todo mundo está num nível legal de conhecimento. E dois, a gente quinzenalmente seleciona alguém de algum dos times aqui da Raccoon, pode ser um cara que atende uma indústria na parte de marketing, um cara de SEO, um cara de TI, para vir e dar uma palestra para o time comercial sobre aquele serviço, sobre o que eles estão fazendo e tudo mais. Então, isso garante também com que a gente esteja sempre muito informado sobre os avanços que a operação está fazendo, o que está dando certo, o que não tá funcionando, para que o nosso pitch esteja bem avançado e a gente consiga discutir com profundidade com o cliente. Fora isso, como as nossas propostas são sempre muito customizadas mesmo, como você comentou, porque são assim, a gente sempre entra muito no detalhe, a gente faz uma análise da estratégia do cara, a gente levanta o máximo de informação de dados que tem disponíveis e tudo mais. Isso faz com que os vendedores eles pratiquem entender o tempo todo. Então o cara pega, sei lá, vamos falar, a gente vai tá prospectando um cara de um e-commerce de sapatos. A gente vai pegar todos os acessos e a primeira vez que ele vai fazer a venda para esse cara, ele vai sentar com os vendedores mais experientes e vai falar, olha, eu identifiquei isso daqui, eu estou vendo isso daqui, é isso aqui mesmo, tem oportunidade aqui, como é que faz isso daqui? Isso aqui eu vou por qual caminho? É óbvio que tem toda essa parte de estar praticando no momento de venda, mas existe também um repositório imenso de todas as propostas que a gente já fez, os dados que a gente já levantou, coisas que funcionaram, coisas que não deram certo. E dependendo da estratégia e da complexidade do cliente, a gente entra na operação e puxa alguém da operação para fazer a proposta junto com a gente. Então, se for uma proposta muito complexa, principalmente quando a gente não tem muita segurança por não conhecer muito bem aquela indústria, ou ter alguma área que ficou meio cinzenta e a gente não sabe como resolver, a gente traz alguém da operação para estimar o tamanho de equipe, para analisar o impacto que a gente vai gerar e tal. Até porque esse é um outro problema, né? A gente vende, depois se a gente promete que a gente vai fazer um monte de coisa e cai para a operação e eles não conseguem fazer, começa a criar um conflito muito grande entre as duas áreas. Então, o máximo que a gente consegue envolver os dois nos deals, a gente envolve. É óbvio que não dá para fazer para todos, né? A gente acaba fazendo para os clientes maiores e tudo mais. Mas eu acho que a proximidade, assim, disseminar conhecimento como um processo, e aí depende do processo que você quer fazer, cada um testa e escolhe o que faz mais sentido. E o nosso fluxo de venda depender de estar analisando a conta do cara, de ver o resultado, de pôr a mão na massa, isso faz com que o conhecimento do time comercial seja sempre muito alto. Cara, muito legal mesmo. Eu fiquei com uma dúvida, assim, que você comentou que você traz estatísticos, engenheiros para o time. Isso se aplica também para o time de vendas? Então, você traz um cara mais cru de vendas e treina ele com skill de vendas internamente? Total, total. Acho que do nosso time de vendas, todos são de background analítico, matemáticos, estatísticos e tudo mais. E nenhum deles tem um background de vendas previamente. Então, a gente faz esse modelo de trazer o cara mega cru, entrando na posição mais como hunter, e a gente vai ensinando o cara, vai treinando ele, depois que ele vai evoluindo, ele pode assumir como closer, outras funções assim. É um modelo que a gente usa na Raccoon como um todo e funciona muito bem para a gente, cara. É impressionante a capacidade de aprender dessa galera aqui, e isso faz muita diferença mesmo. Mas como é que você consegue pensar um pouquinho do perfil um pouco mais vendedor desse cara? Porque, assim,
Eu também acredito em vendas como ciência, a gente fala muito disso aqui, a gente usa muito o Sales Acceleration Formula como um pilar de contratação, mas ainda existe sim, um ponto de como o cara se comunica, de como que ele é concentrado, de como que é o modelo de aprendizado dele, né? Quanto que ele é inteligente, quanto que ele é curioso, né? Que elementos que você tenta pensar assim para diferenciar esse cara, tipo assim, poxa, esse cara é estatístico, mas eu acho que ele tem mais perfil de operação, esse cara é estatístico, mas eu acho que ele tem um perfil mais de venda. Eu acho que o que a gente tenta fazer no nosso processo seletivo é colocar o cara nessas situações, entendeu? E tentar testar um pouco para ver como é que ele vai se comportar. É engraçado, porque quando eu entrevistei o meu gerente, que agora assumiu a área do Brasil inteira, eu estava entrevistando ele para uma função de marketing, nem era para uma função comercial. E, e o cara, tipo, brilhou absurdamente como um vendedor, ele tem todas as características do vendedor nato e tal, mas naquele momento não foi através de nenhum processo, foi mais um feeling, uma sensação de estar na frente de um cara que você vê que tem um perfil comercial muito forte, pelo jeito que ele fala, pela desenvoltura, pela energia que ele coloca e tudo mais. Depois a gente foi adicionando essas camadas essas skills que a gente considera importantes para um vendedor dentro do nosso processo seletivo e a gente testa isso no momento da entrevista. Então a gente coloca o cara para fazer um pitch de vendas para a gente. Então, cara, tenta me vender isso daqui, eu quero ver como é. E é óbvio, é muito menos querer saber o que ele está falando, mas como ele fala, quanto de energia ele coloca, quão empolgado ele demonstra estar, quão à vontade ele está com um tema que ele não conhece tanto e está tendo que convencer alguém. A gente tenta pegar muito pelo lado da comunicação mesmo. Acho que é o principal fator que a gente analisa no momento que a gente está entrevistando um cara que vem para vendas. A gente não olha muito, acho que essas outras partes que você comentou de como o cara aprende ou nada disso. A gente meio que parte do pressuposto que se ele passou pelas perguntas de lógica bem, se ele já foi selecionado por uma universidade top de linha e tal, ele tem uma capacidade de aprender rápido como a gente precisa que ele tenha. E aí a gente acaba testando mais nos skills de comunicação do que qualquer outra coisa. Acaba que assim, você tem um pré-filtro, né? Essa lógica de universidade, acho que muita empresa trabalha com isso também. Então, a gente sabe que boa parte até de universidade federal no Brasil requer que o cara seja quase que autodidata em alguns cenários. Então, você já fica numa situação mais favorável. Isso é até bom, porque vocês pensaram muito nisso, também mudando para São Carlos, tudo o restante, acho que casou muito bem com a estratégia, né? Sim. Você tinha comentado que parte do que vocês fazem hoje talvez envolva, em um caso ou outro, um cara de operação dentro do processo comercial. Isso é comum ou você considera que isso é mais realmente exceção à regra? No nosso processo? Isso. Cara, isso é mais exceção, assim, porque como é que surgiu esse processo, na verdade, né? Através de conflitos entre a área comercial e operação. A gente vendendo algo que a gente acreditava que a operação estava confortável em entregar, e a hora que chega para a operação fala, cara, não, isso aqui não é desse jeito, quem que estimou e tal. Começou a ter tanto conflito que a gente falou, vamos consultar mais a operação para as propostas que são mais importantes e que a gente está errando nos modelos, porque tem alguns modelos que são mais fáceis e tranquilos de vender. Quando começa a ficar uma proposta muito diferente do padrão ou muito mais complexa, a chance de errar é maior. E a gente começou a fazer uns testes de trazer e tal, e isso melhorou a passagem do comercial para a operação. E recentemente a gente fez um teste também, que é difícil, né? Mas dessa vez casou que o cara que ia assumir a possível conta que a gente estava prospectando tinha um tempo disponível para poder participar do começo ao fim do processo de vendas. E a gente envolveu ele do começo ao fim, a gente inclusive levou ele na reunião final de apresentação de proposta, ele explicou uma parte do processo da análise que ele fez. Cara, fez uma diferença absurda, assim, o negócio da água para o vinho, e a gente até está analisando aqui, porque assim, era uma conta muito complexa, a gente esperava que os resultados para o cliente fossem aparecer em 3 meses, tal, porque o começo é um momento mais de entendimento dos dois lados, e no primeiro mês deu um salto absurdo de entrega para o cliente. Então a gente está, inclusive, se questionando se o fato dele ter entrado desde o começo fez com que o ramp-up dele fosse muito mais fácil.
E a gente está querendo testar mais isso, trazer mais a operação para dentro do processo de vendas para ver se isso facilita. É óbvio que tem todos os problemas, né, de custos associados e tempo e tudo mais, mas como um primeiro teste funcionou muito bem. E isso é um negócio legal porque tem algumas empresas que elas saem, tipo, elas vão aprendendo ao longo do caminho. Já sabe que tem empresa que tem isso, tipo, naturalmente, principalmente empresa que já vende para enterprise desde o início, mas tem empresa que começa a aprender a lógica de um sales engineer, que seria mais ou menos o que vocês vão puxar, né? E aí testa para ver se funciona ou não. Aí é trazer um cara de operações e talvez falar assim, então, você tem uma capacidade de comunicação legal, igual foi o caso aí, você conseguiu fazer uma apresentação boa e todo o restante, vamos fazer isso virar uma constante, né? E aí tipo, coloca para rodar. A gente tem visto isso até em alguns cenários. Tem um estudo muito legal que eles falam que levam um chaveiro para tipo, consertar tipo, o mesmo cenário em diferentes clientes. Aí, em alguns casos, o chaveiro ele chega e conserta a chave de uma vez só. Tipo assim, ele chega, tipo, vai lá, mexe na fechadura e pá, 10 minutinhos tá pronto. Aí você fala, pô, o cliente fica feliz, né? Em 10 minutos já entregou e já não tem problema. O outro cara chega, aí ele olha, estuda, abre um caderno, faz anotação, puxa um negócio, não sei o que, demora uma hora, aí depois de uma hora ele começa a mexer, em 10 minutos ele resolve também, mas ele demorou uma hora estudando o que ele ia fazer. E aí depois que terminava ele falava assim, quanto que você acha que esse serviço custa? E o pessoal virava e falava, então, eu acho que custa mais caro o cara que demorou mais, justamente porque sentia que tinha tipo, um valor de estudo por trás maior, né? Isso você acha que é algo que deu para perceber também nesse cenário de vocês ou não? Mas você diz na parte, no processo de venda, você diz? Exatamente. Tipo assim, o valor agregado de você fazer tipo, um diagnóstico, que é esse ramp-upzinho que o próprio cara de operações traz, uma explicação mais aprofundada, mostrando que tipo, entrou mais a fundo no cenário. Você acha que tipo, valeu a pena e que dá para tipo, talvez dar um salto em ticket médio, alguma coisa do tipo? Absurdamente, cara. Absurdamente, assim, porque... Cara, por vários motivos, na verdade. Primeiro, porque a gente está num mercado onde existe muita gente se dizendo expert em fazer isso. E a experiência dos clientes, na maioria das vezes, é uma experiência muito ruim. Então, algo que a gente escuta com muita frequência é, cara, eu não aguento mais trocar de agência, eu não aguento mais experimentar e não ter resultado e tudo mais. Então, a gente começa com o cliente com um pé atrás enorme sobre se a gente tem a capacidade de resolver, de fato, o problema dele ou não. O fato da gente... é até engraçado, né? Porque a gente vai ficando bom em fazer esse tipo de análise. Em uma semana, se eu pego e faço e tenho tempo de fazer as perguntas certas, olhar para a conta do cara e tal, eu consigo fazer uma estratégia de marketing e uma análise do que ele está fazendo tão precisa que o cara fala, putz, se o cara faz isso em uma semana, o que ele consegue me entregar quando ele tiver tempo de fazer uma imersão na minha empresa, nos meus problemas com mais tempo, na hora que a gente for construindo coisas juntos e tudo mais. Então, é um valor agregado imenso que você entrega para o cara no momento que você faz esse assessment inteiro e já aquela coisa assim de ter aquele conflito da produção de conteúdo, né? Quanto que você entrega de graça e quanto que você vende, qual que é o risco de você fazer, de você entregar de graça. A gente é totalmente a favor de entregar o máximo possível de graça para o cara, porque se tem algum cliente que acha que a informação que a gente está entregando para ele é o nosso conhecimento é 100 vezes mais do que aquilo. A gente tem times, processos, tecnologia, troca de informações e tal. O que eu estou entregando para ele de análise, de assessment, de recomendação no processo de vendas é insignificante perto do que eu vou entregar do resto. Então, a gente não tem preocupação com isso. A gente entrega mesmo o máximo de valor e de conteúdo possível nas interações que a gente tem com o cliente. E eu acho que, definitivamente, né? Sabe quando você vai, sei lá, você está procurando alguma coisa na internet, você cai num blog, aí o cara fala, baixa aqui o e-book que te explica como fazer tal coisa. Você baixa de graça e o conteúdo é tão foda que você fala, cara, se o cara tá me dando isso de graça, o que é o curso que o cara vai me vender, né? Eu quero saber. E aí você vai lá e compra. A gente acredita muito nisso. Essa é uma relação, acho que quem acerta a mão, o caso de vocês é fácil que vocês acertaram a mão. Você sabe até onde entregar um conhecimento que é muito relevante, mas no final das contas ainda deixa muito tipo para quando ele contrata. O problema é de quem erra a mão, né? Acaba fazendo, tipo, entrega praticamente tudo antes, aí dá consultoria grátis mesmo, né? Vocês já viram muita gente fazer isso? Cara,
O maior problema de quem faz isso, eu acho, quando produz conteúdo perene que vai para blog, assim, em atendimento, essas coisas, é muito difícil, porque se teu processo comercial, ele é um processo comercial para uma consultoria, ou até mesmo no caso de vocês que estão entrando com uma agência, que é praticamente um trabalho de consultoria, né? Tem toda a etapa de diagnóstico, planejamento, execução, tipo, otimização. É muito difícil, assim, são trabalhos longos, você não consegue fazer isso em 3 meses, 2 meses, e por mais que você tenha vários touch points, ainda tem muito por trás. De vez em quando acaba que um erro que tipo, o pessoal comete é de tipo, entregar um planejamento muito forte. Então, assim, é isso que a gente vai fazer em conjunto. Mas o cliente virar e falar, eu acho que eu consigo fazer isso sozinho, né? E aí ele tipo, deixa de contratar, mas entra naquele ponto, assim, quase sempre, acho que esse é um cenário que vocês têm. Vocês sabem quais são os atalhos para fazer a execução tipo, do planejamento, né? Então você consegue ter uma execução, ou ela é mais rápida, ou ela é melhor. Então ela é melhor executada mesmo, assim. E aí o salto de resultado ele é maior, ele fica tipo, bem além do esperado pelo cliente, ou você chega, tipo, igual nesse caso que você está falando, um ramp-up de 1 mês, tipo, já tem um resultado absurdo. Então, de vez em quando, o cliente prefere internalizar e falar, não, já consegui aqui, tipo, pelo menos uma noção do que faz eu fazer sozinho, não dá certo, 3, 4 meses depois volta. A gente já viu muita gente passar por isso. De vez em quando o pessoal erra, mas acho que é mais raro, assim, todo mundo tem medo de fazer. Então, tende a segurar um pouquinho mais, né? Cara, assim, e a tua experiência, assim, no Google você chegou a ter experiência com vendas também, direta? Como que era? Sim, cara, lá a área que a gente trabalhava era uma grande área de vendas, né? Uma que a gente chamava de uma venda mais consultiva, onde nosso papel era entender com profundidade os produtos do Google e trazer para o cliente quais são os produtos que encaixavam melhor para os clientes, e aí clientes barra agência, né? Porque sempre trabalhando num trio, assim, quais eram os produtos que faziam mais sentido para ele usar em cada um dos momentos e tudo mais. No começo eu fazia uma função bem mais técnica mesmo, de entrar mais na conta do cliente, fazer as análises e tal, depois eu fui para uma função mais de construir relacionamento e fazer uma venda mais por relacionamento. Cara, foi muito legal, assim, acho que muita coisa que a gente trouxe para a Raccoon a gente aprendeu no Google, da maneira de disseminar conhecimento, da importância de a sequência de one-on-ones que a gente faz, de como dar liberdade para o cara falar o que ele pensa, de como tá o tempo inteiro estimulando o cara a aprender e fazer com que ele evolua através disso. Tudo foi aprendizado em cima do Google. Então, para a gente foi uma bela de uma escola, assim, de não só, acho que obviamente, né, é baseado em tudo que a gente faz aqui. Google é super representativo para o nosso negócio. Muita coisa da parte de vendas a gente aprendeu lá, e muito de como tocar uma empresa com alma e que vive da maneira correta. Só que como lá era separado, a parte de New Business Sales era um outro time, não era o time que eu trabalhava, eu não tinha tido experiência nessa área propriamente dita. Então, como prospectar, como entrar em contato, como, né, criar os pipes, analisar os números e tudo mais, isso não era algo que eu fazia. Eu gerenciava um portfólio já fechado de clientes que investiam no Google. Muito diferente do que eu passei a fazer depois de então, né? Então, eu acho que o resto aqui a gente vai aprendendo mais com a Raccoon e não de experiência do Google. E essa transição, assim, você contou um pouquinho sobre os primeiros passos de outbound, mas imagino que a transição, você foi ativando muito networking logo de cara, e aí quando você percebeu que você tinha que transformar isso em um processo mesmo, você foi um cara que foi estudar. Como que foi isso, assim? O que você procurou? O que você acha que fez muita diferença logo nesse início para ti? Cara, acho que assim, o momento foi que quando eu percebi que a meta que a gente tinha estabelecido para o ano não era mais realizável somente através de mim, então eu ia ter que começar a estruturar um time. Tinha toda essa insegurança que eu comentei com vocês de tipo, cara, mas a agência faz assim, a agência depende do sócio para poder vender, ninguém vai, não tem cases de gente fazendo desse jeito, vamos perder tempo e tudo mais, então tinha toda uma insegurança por trás. Mas tinha também essa ideia de que não é possível, que não tem um jeito melhor de fazer do que o jeito que está sendo feito hoje, né? Eu sempre fui muito curioso, assim, sempre gostei muito de ler, de estudar, então sempre tive, sei lá, livros sobre vendas, então no meu Kindle eu estou sempre dando uma olhada estudada sobre as coisas que estão acontecendo,
Eu acho que o grande potencializador dessa história toda foi o Predictable Revenue, né? Porque quando eu li na teoria, eu falei, cara, isso faz muito sentido e tal, deve funcionar muito bem. E aí a gente começou a implementar algumas coisas, não funcionou da maneira que a gente queria, mas aí acho que a gente continuou testando, experimentando. Tem algumas coisas que eu acho que funcionam muito bem dentro desse. Quando você está tentando construir uma estratégia e um time de vendas. É realmente ficar estudando, né, tentando conhecer o que a galera mais avançada está fazendo, e estudando não só livros, mas artigos, ferramentas que estão sendo utilizadas. Conversar com gente que já fez, então também comecei a gastar um bom tempo conversando com pessoas que já tinham passado por esse processo de construção de time, apesar de não ser dentro do meu mercado especificamente, você sempre vai tirar insights e tudo mais. E, cara, e a consultoria que a gente acabou fazendo com vocês também, né? Porque aí tudo que a gente tem de dúvida na prática, quando você está fazendo uma consultoria, o cara fala, não, ó, eu tenho, isso ajuda demais, né? Eu tenho esse exemplo, vai por aqui, eu tenho isso, caminha por aqui. Então, deu confiança para a gente também no momento que a gente fez a consultoria de que, cara, os processos que a gente precisa colocar no lugar estão no lugar, as informações que a gente precisa acessar são essas aqui mesmo, e agora vamos continuar e avançar. Então, acho que foi uma combinação dessas coisas todas. Legal, legal. Eu acho que é o combo de quase todo mundo que está precisando evoluir rápido, né? Eu lembro porque quando eu estava na Samba, antes de abrir o Outbound Marketing, eu lembro do Gustavo falando, o Túlio já tinha ido visitar a gente algumas vezes lá na Samba quando ele passava aqui por BH. Então, o Gustavo falava muito de vocês, assim, de, cara, os caras conseguem explodir, o mercado brasileiro precisa de alguém que, tipo, entenda bem o que está fazendo. E os resultados começaram a surgir, ele ficava super animado, ele falava, tipo, pra gente lá um pouco, porque eu estava tipo, junto no time de marketing, então eu via ele falando muita coisa assim. Eu acho legal de ver o tanto que a expansão foi rápida, assim, 5 anos para o tamanho que vocês estão, e ainda, tipo, inovando em modelo de venda e todo o restante dentro de um mercado que estava muito fechado. E é um mercado que, querendo ou não, meio que um oceano vermelho, né? Vocês conseguiram sair ali, tipo, baseado muito no resultado de entrega mesmo. Pô, legal demais, velho. Parabéns, Não, parabéns. valeu, cara, valeu. Eu acho que a ideia que eu sempre falo quando você está inserido num mercado vermelho, cara, acho que o mínimo que você tem que ter é uma boa história para contar baseado no que você está pensando ali. Porque se você vem com a mesma história, com as mesmas, cara, qual a chance de você conseguir ter um sucesso a mais dentro de um mercado tão competitivo, né? E o fato da gente, cara, eu saí de São Paulo, eu estou em São Carlos, eu contrato engenheiro, eu treino meu próprio time, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Quanto mais cliente, mais case, as coisas vão ficando mais fáceis. Eu sou Mas eu acho que ex-Google também, né? Um ponto importante da ex-Google, história. puta, cara, abriu muita porta. Talvez hoje um pouco menos, mas assim, no começo abria muito, né? Porque você Uhum. fala, eu tenho um selo aqui de que eu sei do que eu estou falando. Então, Uhum. definitivamente ajuda e ajudou a gente a crescer. Os primeiros passos ajudam muito, né? Mas eu acho que case é o principal fator. Eu não sei se a sua opinião é a mesma, assim, mas eu acho que ter uma entrega que gera sucesso para cliente é o que faz a máquina girar, é o que faz você conseguir passar mais facilmente o bastão para tipo outra pessoa do time. É um resultado tipo assim que ele é contundente, não tem como negar, né? Exato. Não, com certeza, cara. A gente vender resultado e vender performance cara, eu acho que é mais fácil, sabe? Apesar da entrega ser mais complexa, mas quando você consegue provar que aquilo ali é fruto do seu trabalho, a chance de você ter um cliente satisfeito querendo manter a recompra é muito mais alta, né? Com certeza. E aí fica uma dúvida, assim, você e o Arthur estavam falando agora mesmo sobre ter um cara que é tipo um engenheiro, um estatístico, um cara com um perfil bem analítico entrando no time comercial. Hoje vocês colocam, por exemplo, no time de outbound, esse cara para ser SDR durante um tempo e depois subir para closing. Vocês já estão tentando focar em ter um time que é focado em SDR, então esse cara ele cresce, daqui a pouco ele vira um manager da área. Porque eu imagino que para esse carinho especial, que já está vindo de um background completamente diferente, talvez uma expectativa, todo mundo brinca muito que vendas, você cai sem querer, né? Você não estava na faculdade falando, nossa, eu vou ser o melhor vendedor do Brasil. Nunca é assim. Como que é, tipo, esse processo interno hoje na Racon, cara? O caminho é esse que eu comentei, né? Todo mundo que entra no time comercial aqui, ou o cara veio da operação para a parte comercial e aí ele entra como hunter,
ou ele entra direto no nosso processo sem passar pela operação e sempre como hunter. Então, o caminho natural de hunter, ele pode se tornar ou um closer ou um coordenador de um time de hunters. Legal. E aí, obviamente, o que a gente tenta manter ali é o número mágico, né, de ter um coordenador gerenciando até no máximo 7, 8 pessoas. Então, hoje, o nosso time do Brasil, ele está com 6. São 6 hunters e um coordenador de hunters. E aí, a gente cresceu muito o time nos últimos anos. E a gente agora está dando uma testada com o time no modelo que ele está agora. Porque, assim, a gente está vendo questão de meta, se a gente bate, se acelera, não acelera, porque também continuar crescendo, acho que não funciona, porque a gente tem que parar um pouco e ver o que a gente está fazendo bem, onde tem espaço para melhorar, se é uma questão de adicionar mais recursos para poder vender mais ou não. Então, agora a gente está nesse momento de formatação. Mas é basicamente isso. Então, o cara, acho que ele, quando ele está performando como um hunter, ele tem a oportunidade de aprender tudo relacionado à parte de vendas de uma maneira um pouco menos impactante para o time inteiro. Então, assim, se acontece algum problema, o impacto não é tão grande, porque é uma fase inicial de prospecção e tal, e depois ele vai para as outras fases todas. Legal, legal. E em termos de motivação, tem sido simples assim de manter? O cara ele sobe rápido? Como que tem sido isso? Porque imagino que um cara que entra, tipo, cai meio que de paraquedas na área comercial, com o background que ele tem hoje na Raccoon, um cara, tipo, muito bom, ele tá querendo subir rápido, né? Ele é ansioso, corre atrás, né? Cara, eu acho assim, uma coisa que a gente fala aqui, né? O modelo da Raccoon, ele é altamente dependente de... Toda empresa depende de estar crescendo com consistência. Talvez o modelo da Raccoon seja ainda mais, porque a gente tem um pool de talento muito grande. E esses caras eles demandam muito da gente, porque eles querem muito conhecimento, eles querem crescer muito rápido. Se em algum momento a gente começa a dar indício para eles de que eles não vão ter oportunidade de se desenvolver aqui dentro, de que o próximo passo na carreira está muito distante, ou que o acesso a conhecimento está diminuindo, a gente começa a ter um problema de motivação. Então, até hoje, a gente não tem esse problema, porque a gente tem um ritmo de crescimento super acelerado. O cara vê que aconteceu o tempo inteiro, o cara que entra e, de repente, ele já está numa posição de close, ele assume uma outra área e tal. O meu próprio gerente, que está tocando a área inteira, ele tem o quê? 3, 4 anos de experiência dentro da área comercial e da Raccoon, e ele é um cara fantástico, assim, é absurdamente bom. Então, o pessoal olha para ele e se espelha de que, putz, se o cara conseguiu fazer essa movimentação, existe a oportunidade para todo mundo fazer também aqui. Cara, isso é muita preocupação para a gente. A parte boa que eu falo para eles é o seguinte: para a Raccoon continuar crescendo, tá na mão de vocês mesmo, cara. Então, assim, não dá nem pro pessoal da operação virar e falar, pô, mas não tá nem na minha mão, né? Não tô no comercial. Cara, você tá no comercial, é você que faz essa roda girar. Então, meio que uma motivação automotivável, sabe? Legal. Faz a roda girar fácil, né? Legal demais, Paris. Cara, parabéns pela operação. Assim, a gente sabe o que é montar uma operação de vendas para serviço, o quanto que é complexo. Eu acho que vocês acertaram em alguns pontos que são muito chaves, que são, cara, conseguir... eu acho muito legal. Conseguir no mercado, no Oceano Vermelho, se colocar como alguém que realmente faz um trabalho diferente, se colocar como autoridade dentro desse mercado. E aí isso te abre portas para você fazer uma prospecção outbound que ela é mais efetiva, porque você tem um branding por trás disso, isso conta. Não é à toa que os leads voltam depois de um tempo. Você normalmente, quando prospecta um cara que já tem um fornecedor, e aí o seu branding faz com que ele tenha a abertura de ouvir o que você quer falar, e pelo seu processo ser muito consultivo, você consegue ganhar esse cara. Então, assim, são pontos muito legais que vocês acertaram na mão. Parabéns mesmo, cara. Eu acho que é uma lição muito importante para quem está aqui assistindo, para quem tem uma empresa de serviço, então para quem é um SaaS e tem um NACO de serviço. Então, cara, assim, show de bola mesmo. Eu sei que a gente está chegando no final, eu queria fazer só mais uma última perguntinha, cara. Que é assim, pensando no modelo de outbound, e o que a gente tem estudado ultimamente é que o cenário de outbound tem ficado cada vez mais saturado, né? Então, o predictable revenue não é mais novidade para ninguém e todo mundo faz prospecção por e-mail. O que vocês hoje puxam de informação de relevância? O que vocês fazem hoje de personalização na hora de prospectar? Principalmente na hora de prospectar alguém que é enterprise, alguém que você sabe que é difícil de entrar na frente desse cara para negociar. Legal, cara. Boa pergunta mesmo.
E até assim, respondendo com a nossa experiência agora nos Estados Unidos, cara, o que eu falo pro pessoal aqui do Brasil? Cara, se você acha que é difícil fazer uma estratégia de outbound no Brasil, tenta fazer uma estratégia de outbound nos Estados Unidos, cara. Porque assim, de 100 e-mails que você manda, 98 são me tire da sua lista. É a única coisa que os caras respondem, cara. O cara tá bombardeado, porque é óbvio, né? Nos Estados Unidos a galera usa isso com muito mais frequência e há muito mais tempo, então eles estão muito mais Saturados. saturados, muito mais, assim, eles não aguentam esse tipo de prospecção. Quais são algumas coisas que a gente tenta fazer para poder diminuir isso? Uma, de fato gerar valor para o cara desde a primeira interação. Então a gente perde algum tempo analisando a indústria ou o negócio especificamente do cliente para trazer algum insight interessante. No nosso caso, a gente consegue fazer muita coisa, porque simplesmente entrando no site do cara eu consigo ver se ele está fazendo alguma coisa errada em SEO, eu consigo fazer alguma busca e ver se ele está comprando uma palavra-chave do jeito errado. Alguma informação eu consigo tirar para já dar um insight para o cara, pelo menos de que, ó, eu sei do que eu estou falando e eu estou gerando um pouquinho de valor para você. Muitas vezes não é suficiente. Desculpa? Contextualizado até, né? Não é simplesmente pegar e falar, na sua indústria esse é o Não. problema. É tipo, no seu cenário, você, né? Cara, Exatamente. foda isso. Exatamente. Então, isso faz com que o cara já tenha uma receptividade maior sobre o que a gente está trazendo e ele vê que a gente. Cara, todo mundo, né? Vocês recebem e-mail o tempo inteiro também. Quando você vê que o cara parou e ele analisou o seu negócio, ele parou para pensar e refletir sobre qual informação que vai trazer mais valor para você, a chance de você dar atenção é muito maior. Então, isso é um. Dois, eu acho que hoje muito se fala do social selling, né, cara? Então, a gente tem acesso a muita informação sobre o cara que a gente está prospectando através do LinkedIn, através das outras redes, através dos rastros que o cara deixa na internet. Você passar um tempo analisando isso e talvez até interagindo com o cara um pouco antes de chegar com um pitch mais forte e tal, facilita muito também a abertura do cara em conversar com você. Então, isso é uma coisa que a gente vem testando muito também, como que a gente combina essas duas coisas, né? Uma parte de outbound com essa parte de social selling. E aí a gente mistura um pouco também de mídia nesse pacote todo. Então, a gente consegue criar campanhas de remarketing com as pessoas que a gente está interagindo, para a gente poder mostrar talvez um anúncio de um case ou de alguma coisa legal que a gente fez, mostrar um vídeo explicando um pouco mais de uma solução que faz sentido para o cara. Então, tentar entrar em contato com o cara através de vários touchpoints ao mesmo tempo. Qual que é o problema disso tudo? É o tempo que você gasta para poder fazer isso e a capacidade de escalar que você tem para poder fazer uma estratégia que é customizada. Realmente, é um puta de um desafio, só que na nossa concepção, com o mercado ficando cada vez mais saturado, é difícil você achar que uma estratégia massificada vai trazer resultado, ainda mais quando a gente está falando de um cliente com ticket médio super relevante. Então, a gente se foca em escalar da melhor maneira possível uma estratégia que é bem customizada. Acho que é isso que a gente tem tentado fazer e está dando bastante resultado. Um ponto assim, vocês têm ido numa linha forte de account-based sales, porque assim, já é parte da expertise de vocês trabalhar tipo, com algumas coisas básicas de ads. Então, pô, eu quero pegar aquela conta gigante. A gente vai fazer social selling, vai fazer prospecção outbound, etc. Mas a gente vai colocar uns retargets absurdos nessa galera, a gente vai colocar para eles irem Raccoon para tanto é lado, aparecer case nosso. Vocês têm feito muita coisa disso dentro de casa hoje? Cara, a gente não tem feito, acho que muita coisa, porque eu acho que assim, o estado da arte de account-based selling é um negócio, aqui a account-based marketing é um negócio muito avançado, mas a gente tem cada vez mais feito coisas nesse sentido e os resultados são muito legais, cara, são muito interessantes, assim. Por exemplo, um negócio que eu vi que tem um pessoal nos Estados Unidos que está testando, é óbvio que é uma estratégia super customizada e você não consegue replicar para todo mundo. Mas se você tem um cara que você realmente quer prospectar e você acha que o cara é alguém relevante, é um cara que vai fazer sentido você ter uma conversa mais profunda, ao invés de você tentar conversar com o cara fazendo um pitch da sua solução, conversa com o cara trazendo ele para fazer um papo, gravar um podcast, conversar alguma coisa relevante, alguma coisa que mostra que você realmente está interessado em quem ele é e no que ele tem para comunicar. Porque a partir daí você começa a estabelecer um relacionamento com esse cara através de um modelo mais menos sales, né? E mais de interação mesmo e de interesse no outro.
Cara, funciona super bem, né? Funciona super, por exemplo, a gente está aqui batendo esse papo, vocês vieram falar comigo para a gente poder conversar e tal. Eu achei super interessante, vou participar, eu quero. Todo mundo que tem alguma coisa legal para compartilhar se sente interessado e à vontade de compartilhar quando recebe um convite desse. Então, é um jeito de você começar um relacionamento. Não é imediato, você não vai fechar uma venda ali naquele momento, mas se é um cliente que é representativo e que você realmente quer colocar esforço para ter no seu portfólio, funciona muito bem, sabe? Legal. Foda, cara. Muito foda. Cara, muito, muito legal mesmo. Animal. Muito bom, galera. Muito bom. Deu seu horário aí, né, tá? O que é? Deu teu horário aí já, né? Tá tranquilo, cara. De segunda-feira eu tô aqui na Raccoon, então fica mais tranquilo aqui. Mas que bom, Thales. Que assim, cara, de novo, parabéns, obrigado pelo contato. Eu acho que vale a pena a gente marcar um outro papo só para falar de outbound. Assim, a gente hoje está vindo com uma veia muito mais relevante, personalizado. A gente acha que relevância é o carro-chefe e que o bom e-mail de vendas ele pode até morrer, mas o ótimo e-mail de vendas ele nunca vai morrer. Então, acho que é isso que é importante as pessoas entenderem com outbound. É isso que as pessoas precisam entender, que como trazer esses elementos e botar dentro do cenário delas. Eu acho que vocês são um case muito legal que fizeram isso, cara. Muito legal mesmo. Eu vou disponibilizar aqui para o pessoal contato para mandar perguntas para a gente, e aí eu estico isso para você também. Mas, cara, assim, brigadão por fazer parte. Cara, ficou incrível. Valeu vocês pelo convite. Espero que tenha conseguido contribuir aí com algumas informações. E continue vocês também o bom trabalho, cara. A gente, depois que conversou com vocês, continua recomendando vocês para todo mundo, assim, porque a área comercial ainda sofre muito em vários lugares que a gente vai. A gente sempre recomenda o trabalho de vocês, super legal. Tem bastante coisa que a gente consegue fazer aqui no mercado para avançar, e vocês também estão juntos aí na vanguarda para avançar o conhecimento da galera. Então, valeu vocês também. Obrigado, cara. Valeu demais, Paris. Brigadão aí, cara.